Imagine uma construção tão alta que seus construtores acreditavam que poderiam alcançar Deus, uma obra tão ambiciosa que uniu toda a humanidade em um único propósito. Mas o que parecia ser o maior triunfo da civilização se transformou no dia em que ninguém mais conseguiu se entender. Esta é a história da Torre de Babel. E o que aconteceu lá mudou a humanidade para sempre. Se você gosta de histórias bíblicas contadas de forma envolvente, deixa ali aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Vamos voltar no tempo, logo após o dilúvio. A Terra estava recomeçando. Noé e sua família haviam sobrevivido e seus descendentes começavam a se espalhar pelo mundo. Mas aqui está um detalhe fascinante. Naquela época, toda a humanidade falava apenas um idioma. Isso mesmo, uma única língua universal. Pense no poder disso. Não havia barreiras de comunicação, nenhum mal-entendido cultural. Quando alguém tinha uma ideia, todos podiam compreender perfeitamente. E foi exatamente essa união que tornou possível o que viria a seguir. As pessoas migraram para o Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar, conhecida também como Babilônia. Era um lugar perfeito, solo fértil, recursos abundantes e espaço infinito. Ali eles decidiram se estabelecer e construir algo grandioso, mas não queriam apenas uma cidade comum. Eles tinham uma ambição muito maior. Foi quando surgiu a ideia: vamos construir uma torre que alcance os céus. Pense na ousadia disso. Não era apenas um prédio alto. Era uma declaração. Era a humanidade dizendo: somos capazes de chegar até Deus por nossos próprios meios. Eles começaram a fabricar tijolos e usar betume como argamassa. A tecnologia da época era impressionante. Cada tijolo era cuidadosamente moldado e cozido. A construção avançava dia após dia, camada após camada. A torre crescia, imponente, dominando o horizonte. Mas havia algo mais profundo por trás dessa construção. As pessoas diziam: façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Elas queriam glória, queriam ser lembradas, queriam provar que não precisavam de mais nada além de si mesmas. Enquanto a torre subia cada vez mais alto, algo estava acontecendo nos céus. Deus observava aquela construção, e ele viu não apenas tijolos e argamassa, mas o coração daquelas pessoas. Viu o orgulho, a autossuficiência, a rebeldia. E então Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Era uma constatação impressionante. Quando a humanidade está completamente unida, sem limites de comunicação, ela é capaz de realizar qualquer coisa. Mas naquele caso, estavam usando essa capacidade para se afastar de Deus, não para se aproximar. Foi então que Deus tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não destruiu a torre com fogo ou relâmpagos, não enviou um dilúvio. A punição foi muito mais sutil e, de certa forma, mais profunda. Deus disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Imagine a cena. Um dia, todos trabalhando em perfeita harmonia. No dia seguinte, o caos absoluto. Um trabalhador pede mais tijolos, mas ninguém entende. Outro grita instruções, mas as palavras não fazem sentido. O arquiteto tenta explicar o projeto, mas é como se estivesse falando com as paredes. A confusão toma conta do canteiro de obras. A construção parou. Como continuar uma obra quando ninguém consegue se comunicar? As pessoas começaram a se agrupar com aqueles que falavam o mesmo idioma. Pequenos grupos se formaram. E então, exatamente o que eles temiam aconteceu. Eles se espalharam pela face da terra. A cidade foi abandonada. A torre, inacabada, ficou ali como um monumento ao orgulho humano. E o lugar recebeu o nome de Babel, que significa confusão.
Mas essa história não é apenas sobre uma torre antiga, é sobre nós. É sobre o que acontece quando colocamos nossa própria glória acima de tudo, quando achamos que não precisamos de Deus, quando nossa ambição nos cega. A Torre de Babel nos ensina que não importa quão alto construamos, quão avançada seja a nossa tecnologia, quão unidos estejamos em nossos propósitos, se estivermos no caminho errado, tudo pode desmoronar. Aquela confusão de línguas que aconteceu em Babel é a razão pela qual, hoje, existem milhares de idiomas diferentes no mundo. Cada povo, cada nação, cada cultura desenvolveu sua própria forma de se comunicar. O que era uma só voz se tornou uma sinfonia complexa de sons e significados. Alguns veem isso como uma maldição, mas talvez seja também uma bênção disfarçada. A diversidade de línguas criou diversidade de pensamentos, de culturas, de perspectivas, forçou a humanidade a se espalhar, a explorar, a preencher toda a Terra. A história da Torre de Babel nos lembra que existe algo maior que nossa grandeza não vem de torres que construímos, mas de como usamos nossas capacidades, que a verdadeira altura não é medida em tijolos empilhados, mas na humildade de reconhecer nosso lugar no universo. E talvez a ironia mais bonita seja esta: aqueles construtores queriam fazer um nome para si mesmos, e conseguiram. Babel é lembrada até hoje, mas não como um símbolo de realização humana, e sim como um lembrete de que existem limites que não devemos ultrapassar. A Torre de Babel nunca alcançou os céus, mas a história alcançou cada canto da terra. E você, o que acha dessa história? Ela te faz refletir sobre algo em sua própria vida? Deixa aí, aqui nos comentários, qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como este. Até a próxima!